Há uns dias eu recebi uma pergunta lá na outra rede sobre como lidar com a sogra, né? Que a pessoa ela não se dá bem com a sogra e ela queria saber como lidar com isso, porque ela se sente na necessidade de continuar convivendo pensando no marido dela. Então vamos trazer aqui alguns pontos interessantes. Primeiro, a gente precisa saber de mencionar bem o problema. Há questões que são totalmente contornáveis. Então, você pode continuar convivendo, né? Porque a gente convive com muita gente que a gente não gosta. A gente pode continuar convivendo numa boa, sem grandes problemas. Tanto a gente, quanto o nosso marido, quanto o nosso filho, e tá tudo bem. No entanto, há questões que transcendem isso e que há uma incompatibilidade dessa convivência. E aí, daqui nós vamos dividir em duas partes. Há algumas coisas que são incompatíveis para você continuar convivendo, mas não afeta a relação do seu marido com a mãe dele. Da mesma forma, há algumas situações em que vai ser impossível você continuar convivendo, mas você vai precisar de uma posição ativa do seu marido. Eu não advogo, a não ser casos muito extremos, que haja um corte de relação entre mãe e filho. Por quê? Porque eu penso sempre assim: eu gostaria de ter a minha relação com a minha mãe cortada? Eu gostaria que isso fosse uma exigência do meu marido? Então eu sempre acho que a gente tem que fazer esse juízo de valor. Feito esse juízo de valor, você vai pensar como você vai agir nesse caso. Então, se for uma questão significativa, eu conviveria o mínimo do mínimo do mínimo possível. Isso significa o quê? Eu não convidaria para minha casa, a não ser situações muito específicas, por exemplo, aniversário do marido, aniversário de um filho. Eu não iria à casa dessa pessoa, a não ser situações muito específicas, como um aniversário ou um final de ano. Eu me manteria o máximo de tempo possível longe dessa pessoa, longe, no caso ali, da sogra. Então, ficaria na minha, entraria no meu mundo, inclusive deixaria claro pro meu marido: olha, eu estou indo, eu vou. Não é algo que me deixa confortável, mas eu entendo que é necessário fazer, então vou ficar mais na minha, certo? Essa conversa não precisa ser reforçada todas as vezes que você vai na casa do seu marido, da casa da sua sogra, por exemplo. Mas eu acho que uma vez ter essa conversa franca é importante, tá? Então, eu acho que você faz essa análise. Se não for algo contornável, você conviva o mínimo do mínimo do mínimo possível. Outra coisa que eu faria, bloquearia de redes sociais, sabe? Porque tem gente que a gente chega num ponto de ranço que só de ver a fotinho da pessoa ali no WhatsApp já irrita a gente. Então, eu bloquearia a pessoa no WhatsApp, tiraria das minhas outras redes e seguiria a minha vida, entendeu? Ah, Poliana, mas se for uma coisa muito urgente que ela precisa me falar, não vai ser pra você. E se for muito urgente e for preciso você saber, você vai saber. Quanto menos contato você tiver, melhor é. Agora, tem coisas que são meras implicâncias. E assim, ou aquela coisa meio do santo não bateu. E aí, nesses casos, eu faria da seguinte forma. Eu frequentaria nesses dias que não tenho o que fazer, aniversário, festas de família, essas coisas, e ainda iria nos almoços de domingo, evitaria assuntos que são polêmicos, que eu não gosto, sairia de perto daquelas cutucadazinhas, evitaria eu ser a causadora a pessoa que doa as cutucadas, porque às vezes é a gente que dá aquelas cutucadas, evitaria responder. Então, quando eu notasse, né, que a conversa estivesse indo para um lugar que eu não me sinto confortável, eu sairia. É fácil fazer isso? Não é. Mas a gente tem que colocar sempre uma coisa em mente na nossa cabeça. A gente tem o controle de como a gente reage. A gente não tem o controle do que o outro faz. Mas as nossas reações somos nós que controlamos. E principalmente nesses casos em que você já tem um histórico com ela, que já é uma coisa que está acontecendo, você já tem uma noção, né? Você já tem uma previsibilidade. Então eu acredito muito que nesses casos você possa ter ainda mais controle. É fácil? Não é. É um processo. Mas coloca outra coisa na sua cabeça. Nessa vida nós estamos aqui para aprender e melhorar. E uma das coisas que mais nos dá qualidade de vida
é autocontrole. É controlar as nossas emoções. É controlar o quanto o outro nos afeta. Então, procura fazer isso, procura controlar o quanto o outro te afeta. Eu tenho certeza que isso vai trazer uma outra qualidade para sua vida. Faz sentido?